Meus amigos, que bom poder contar com a sua participação, com a sua presença aqui nos nossos vídeos. Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Tenho certeza que Deus tem algo para falar no seu coração através dessa palavra, porque a palavra de Deus é vida, é paz, é alegria e é felicidade. Aqui está registrado em São Marcos, no capítulo 16, e o versículo 17, que diz assim: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus voltar para o seu trono, para o seu reino, ele instruiu, orientou os seus discípulos. Não tão somente orientou os discípulos, como deu poder e autoridade para os discípulos fazerem operações, curas, milagres, operações de maravilhas, muitas realizações. E Jesus diz que fariam até maiores do que as que ele fez. Por quê? Jesus esteve durante 3 anos aqui na terra, na evangelização. E os apóstolos perduraram por anos e anos e anos após o regresso de Jesus para o seu reino. E Jesus preparava os seus discípulos e deu-lhes autoridade e poder sobre os demônios, para subjugar os demônios. Porque os demônios, eles atormentam a vida das pessoas. Não só atormentam as vidas das pessoas, tirando a paz, tirando a alegria, tirando a felicidade. São espíritos malignos, espíritos do mal. Nunca você venha acreditar que tem espírito de luz. Ele vem bonzinho, vem maravilhoso. Eu já vi demônios se materializando de muitas maneiras que você possa imaginar. Já vi demônios se materializando em um cachorro, já vi demônios se materializando em uma coruja, já vi demônios se materializando em uma modelo, uma muito linda e esplêndida jovem, já vi demônio se materializando num personagem muito bem vestido, muito bem apresentado. Já vi demônios de muitas espécies que você possa imaginar. Então ele se materializa, se transforma, e você pensa que é, mas não é. E muitas das vezes eles incorporam das pessoas. Sim, incorporam das pessoas. É o mais que ele quer, é ocupar espaço da vida das pessoas. Ele pode sim assumir o controle da vida da pessoa, do espírito da pessoa. Quem é natural, a Bíblia diz que as pessoas naturais, elas não entendem as coisas espirituais. Por quê? Porque ela está em outra dimensão, está na dimensão puramente da matéria. Mas quem vive uma vida espiritual, que seja o pregador, que seja o obreiro, uma vida de oração, uma vida consagrada, de jejuns, uma vida santificada, separada do pecado, separada do mal, este obreiro, ele passa a ter sim, desfrutar das promessas que o Senhor Jesus deu a eles antes de partir para o seu reino. Deu para os discípulos, e nós como discípulos são seguidores, e nós como discípulos, nós passamos a desfrutar daquilo que Jesus delegou a nós para estarmos ministrando. E Jesus deixou essa autoridade, delegou essa autoridade aos seus discípulos. Primeiro, na abertura do versículo, ele diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Infelizmente tem muitos que não creem.
Tem pregadores que não creem, não, isso ficou para o passado, a cura divina ficou para o passado. Hoje nós temos bons médicos, temos especialistas, não vamos entrar em detalhe, porque sabemos que a ciência, ela multiplicou muito. Hoje tem muitas técnicas para a medicina, muitas especialidades e especializações, isso é inegável, mas Jesus continua curando, porque o médico, ele vai tratando, chega um limite que ele vai dizer, olha senhora, olha senhor, infelizmente o que nós podemos fazer, nós já fizemos. Eu já vi isso acontecer com alguém da minha família. O que nós podemos fazer, nós fizemos. Então, como se diz agora, é só Deus, e Deus cuida mesmo daquele que crê, daquele que confia, daquele que tem convicção do poder de Deus. Então, Jesus disse, os sinais vão seguir aqueles que creem, aqueles que acreditam. Infelizmente, quem não acredita não vai receber, não vai desfrutar. Então, Jesus, ele deixou bem claro. Então, nós vimos aqui, ele falando de que deu aos seus discípulos autoridade para expulsar os demônios. Então essa autoridade, ela vai estar na vida do homem, da mulher, do pregador, da pregadora, que se consagrarem a Deus. Não é para aprender a camuflar demônio não, como muitos estão fazendo aí. Repreende o demônio se camufla, já tem aliança com o espírito do engano, se camufla e não sai. Depois a pessoa sai dali, volta tudo de novo novamente, a tormenta daquela pessoa. Mas Jesus, pela sua misericórdia, ainda atende a oração de repreensão de muitos ainda, mas não pela condição da pessoa, mas para cumprir a sua palavra. E Jesus diz, por quê? Porque Jesus diz que naquele dia, eu tenho um vídeo falando sobre isso, que naquele dia muitos dirão, Senhor, em seu nome expulsei demônio, curei enfermidades, eu fiz isso. Jesus dirá, eu não vos conheço. Por que Jesus dirá, não vos conheço? Porque a pessoa usava o nome de Jesus, usava a autoridade da palavra de Jesus, mas não seguia Jesus. Não tinha uma aliança espiritual, não obedecia a palavra, não guardava a palavra. Mas não é esse o tópico, que eu já tenho um vídeo tratando disso no meu canal. Mas aqui os sinais seguirão os que crêem, e um deles é expulsar os demônios. As pessoas dizem, não, mas é isso. Olha, gente, não brinca com Satanás. Jesus diz que Satanás, ele é astuto. Ele age de muitas maneiras, como eu disse a vocês, que eles humanizam, até humanizam. Eles ocupam o corpo das pessoas. Porque você vê uma pessoa matando uma outra, nunca matou nenhuma formiga, mas com pouco já matou um, já matou outro, já matou lá na frente mais, e vai matando, fala, isso é um maníaco, isso, é aquilo. São demônios, são principados de demônios, que ocupam o corpo da pessoa, o espírito da pessoa, e faz aquilo que jamais a pessoa faria no seu instinto natural. Outras qualidades de demônios levam as pessoas à prostituição. Uma moça que nunca pensou de se prostituir, quando menos espera, vira a cabeça. Alguém já diz, virou a cabeça. O dito popular virou a cabeça, e já sai fazendo besteira, já sai, se larga na prostituição para ganhar dinheiro, ou isso, aquilo. Uma pessoa que nunca se pensou, formado numa família ali, o pai, a mãe e tal, o menos espera, já. Outros vão às drogas, outros vão aos assassinatos, outros vão para os tráficos de drogas, para as bebidas, se largam as bebidas. Mas, reverendo, é uma escolha dele, foi ele que quis, não foi a pessoa em si natural, algo espiritual, entrou no coração da pessoa, muitas das vezes é algo que foi mandado. Algo que foi mandado por um espiritualista para poder destruir a vida daquela moça, daquele rapaz, destruir a vida do casal, do casamento. Mas fulano tinha um casamento tão belo, tão maravilhoso, tão excelente, e de repente o homem virou a cabeça, ou a mulher virou a cabeça. Irmã, olha, amigo, muitas das vezes são coisas espirituais.
coisas mandadas, até mesmo por espiritualistas. Mas quando não é mandado, são casas desocupadas de Deus. O espírito da pessoa que fica desocupado das coisas de Deus, das coisas espirituais, do seu relacionamento de oração a Deus, do seu relacionamento de louvor a Deus, do seu relacionamento em santificação a Deus. Santificação, quando falamos da Bíblia em santificação, é corpo, alma e espírito, plenamente santificado, separado do pecado, da vaidade, do mundanismo, da luxuaria, da inveja, da contenda, da dissensão, da desarmonia, da discórdia, da ira, da peleja, de tudo que não presta, é se santificado para Deus. Então nós vimos aqui Jesus dando ordem, designando seus discípulos, e mandou expulsar demônios, curar as enfermidades. E outro texto diz: de graça recebeste, de graça dai-vos. E quem cobrar vai pagar o preço. Nós observamos que esses espíritos que Jesus mandou, ordenou aos seus discípulos que os expulsassem, são espíritos que ele tem os seus escalões de atuação. Uns são chamados de castas, quer dizer, qualidade, legiões, grande quantidade, que ocupam a pessoa para destruí-la. Eu já encontrei na minha jornada de mais de 40 anos de pregador, de trabalho de libertação, já encontrei demônios no tornozelo da pessoa. Reverendo, no tornozelo, sim. Jesus encontrou um espírito de enfermidade na coluna de uma senhora. Então eu estou falando com base bíblica. Com base bíblica, é aquele demônio que estava na coluna daquela senhora que fazia ela andar curvada, paralisou o corpo, a parte de cima do corpo da pessoa, paralisou, ficou virado, curvado. E Jesus, chegando diante daquela senhora, diz: espírito de enfermidade, repreendeu o espírito de enfermidade. O demônio, aquele espírito de enfermidade, saiu com a doença, com ele tudo, porque ele que provocava a doença na coluna da senhora. Eu já encontrei, certa noite, numa noite de quarta-feira, não vou estender muito, que não dá para inserir muitos testemunhos, mas numa noite de quarta-feira, me lembro, ali na Grande São Paulo, terminava de realizar o culto, vi uma moça trazendo outra apoiada no seu pescoço, a amiga dela, chamava até Irmã Maria, trouxe a amiga dela, pulando com o pé só, porque não conseguia colocar o outro pé no chão. Pastor, eu vim trazer aqui a minha amiga para poder o senhor orar, porque ela destroncou o pé. Foi o que ela falou, destroncou o pé. E a pessoa, quando destronca o pé, vai fazer o quê? Vai ao médico para dar um jeito de engessar e tal, mas não foi aquilo. Ela pensou que a amiga dela havia destroncado o pé. Mas quando eu estendi a mão para orar por aquela senhora jovem, o demônio se manifestou, um espírito de demônio. No nome de Jesus, repreendi aquele espírito de demônios. E quando a moça se levantou, já saiu andando normalmente, como que não tivesse acontecido nada. O espírito de enfermidade que estava no tornozelo daquela moça poderia levá-la a uma paralisia, paralisar o seu pé. Exatamente aí, são espíritos. Satanás camufla, usa de todas as maneiras para atormentar e prejudicar o ser humano. Por quê? Porque Satanás tem ódio, tem raiva do ser humano. Ele não ama ninguém. Tem espírito de luz, espírito bom. Isso é mentira do diabo, que não tem espírito bom, não tem espírito de luz,
ele se dá como bonzinho, se dá como espírito de luz, mas quando ele levar a pessoa para o abismo, para o inferno, é treva puras, é ódio, é tormento puro. Não vai nessa não, meu amigo, minha amiga. Já encontrei, como eu disse, já deparei-me nos trabalhos de libertação, encontrei pessoas demônios que rosnavam igual cão, igual cachorro. Um certo dia, uma senhora da Assembleia de Deus, seu marido não era crente, não servia a Deus, e foi da minha casa: pastor, ora pelo meu marido, que ele não está bem. Tá bom, vamos lá. Fui lá. Quando chego lá, o homem estava deitado no sofá, meio assim, enrolado, né, no sofá. E quando eu me aproximei, que estendi as mãos, aquele demônio começou a rosnar igual cachorro. Sabe aquele cão bravo que começa a rosnar para poder tentar te morder? Assim foi aquele demônio, mas não temos brincadeira com demônios. E assim, já repreendi no nome de Jesus, o homem ficou liberto, e Jesus liberta mesmo pelo seu poder. Portanto, meu amigo, tem espírito de todas as maneiras que atuam nos centros espiritualistas. Nós temos aquele caso lá daquela moça que Paulo com Silas indo para a oração, ela adivinhava: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Exatamente, ela adivinhou que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo, não os conhecia e nem tampouco ele a conhecia, mas ela adivinhou. E quando Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação, deu um reboliço todo na cidade, porque aquela moça não adivinhou mais. Isso acontece no centro espírita, que as pessoas vão lá, cada um faz o seu trabalho, mas oramos para Jesus libertá-los, porque são alianças com os demônios, com os principados, com Satanás, e altamente destrói as suas vidas, e vão para a eternidade sem Jesus, e vão perecer eternamente se não deixar as práticas de feitiçaria, que a Bíblia diz que a feitiçaria é uma prática maligna, que aqueles que praticam não herdarão o reino dos céus. Portanto, há espíritos enganadores. Paulo diz que nos fins dos dias os espíritos enganadores estariam enganando a muitos, e até, se possível, os escolhidos de Deus. Portanto, meu amigo, não brinque com demônios, não brinque. Se você tem visões de noite, busque libertação. Você ouve vozes de noite, busque libertação. Busque em Jesus, recorram-se a Jesus. Portanto, já deparei com muitas situações. Já teve mãe de santo que mandou despacho de feitiçaria para me matar, para me destruir, mas não conseguiu, porque o sangue de Jesus tem poder. Jesus guarda os seus, livra os seus obreiros, os seus trabalhadores que vivem em oração, em santificação, em pureza diante do Senhor Deus. Era o trabalho que realizei ali na Grande São Paulo, 2 anos de campanha de libertação, e naqueles 2 anos paralisaram-se os demônios, centros espíritas que funcionavam nas imediações fecharam as portas, os clientes foram embora, e a mãe de santo saía olhando, reclamando: olha, depois que esse homem começou com esse trabalho, os santos não estão descendo mais, quer dizer, os demônios não desciam mais, foram paralisados. Glória a Deus! Foram paralisados as trevas, demônios não tinham mais autoridade de descer, porque o fogo queimava eles, e o poder de Deus era grande, era supremo e poderoso. Os clientes foram embora daquele centro, e acabou, fechou. A filha aceitou Jesus, neto aceitou Jesus, e Jesus fazendo a obra, porque ele é poderoso. Meu amigo, não brinque com Satanás. Jesus diz que ele é mentiroso, ele é astuto, ele é o pai da mentira. Jesus nos deu autoridade e poder para
expulsar os demônios, independente que seja casta, seja legiões, seja o próprio Lucifer que aparece para atacar as pessoas, no seu comando maligno, mas tudo isso já deparei-me com situações que vocês não imaginem no mundo espiritual. Eu oro com você. Pai, do nome de Jesus Cristo, eu oro com esta pessoa. Eu peço a tua bênção sobre este lar, esta família. Meu Deus, se for uma casta de demônios, que forem setas malignas, dardos inflamados do maligno, que tenha atacado a vida desta pessoa, o lar e a sua família, ou uma criança, ou adolescente, ou jovem, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade, que atormenta esta pessoa, mesmo que os médicos não a descobrem, mas que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Repreendo todo mal, repreendo a angústia, a tristeza, repreendo a aflição, repreendo todo espírito enganador que perturba esta casa e esta família, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Ouvintes, que Deus te abençoe, te guarde, fale com Deus, converse com Deus, leia a Bíblia. Olha, Deus tem a solução para os seus problemas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo, assim queira o Senhor nosso Deus. Despede o seu amigo, Reverendo Moisés Olegário de Brito. Até o próximo vídeo, assim queira o Senhor, o nosso Deus.